Isaías, capítulo 33, versículo 22. Vejam só, diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por todos estarem aqui nessa noite, que a gente possa aprender um pouco mais da Tua Palavra. E hoje nós vamos falar sobre um governo que é perfeito, e que esse governante, ele cumpre as funções de juiz, de legislador e de governante. Que o Senhor nos faça compreender as funções que Deus estabeleceu para o homem e que Ele mesmo cumpre nele. Eu te peço que esteja no nosso meio, se faça presente e nos ajude a compreender esse texto. Em nome de Jesus, amém. Então, vejam só, a gente vai refletir nesse texto. É um texto de um profeta do século VII a.C. Então ele vivia num ambiente que Isaías vivia num ambiente marcado por corrupção, por injustiças, os governos eram incompetentes, os governantes eram incompetentes. Ele passou por 2 reis, e a gente vê que o versículo mostra para a gente o contraste entre Deus e as instituições humanas que falham. Então, Isaías foi testemunho de governo, meus irmãos, que preferiam alianças políticas com nações estrangeiras para se proteger. E a gente vai entender por que mais à frente. E se esqueceu de confiar nos conselhos na proteção do alto, ou seja, na proteção vinda por Deus. E aqui Isaías começa a ver e denunciar também que havia idolatria no meio do povo, além do que os pobres eram oprimidos. Então esse era um cenário de instabilidade, onde as pessoas não tinham condições de se proteger. A nação que estava para invadir Israel era a nação assíria, o império assírio, e que Deus levanta esse profeta para dizer que a autoridade suprema sobre todos, inclusive sobre os assírios, era Deus. E ele diz mais: Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso salvador. Ou seja, Ele é a fonte última de poder, ou a última fonte de poder, de todo o poder, do poder completo, além de fonte última da lei. E Isaías vai além e diz que Ele nos protege e Ele salva o povo. Ou seja, Isaías está dizendo que Deus não vem para oprimir, Ele não usa o poder para oprimir, mas para salvar. Vivemos hoje numa época, meus irmãos, em dias em que todo mundo clama por um governo honesto e justo. Todos clamam por um julgamento justo. Todos clamam por leis que nos protejam contra o mal e a injustiça. E nós estamos recheados de leis que são injustas. E que não nos protege do mal. Então, qual é o contexto que Isaías está escrevendo? Esse capítulo 33, ele está falando sobre o juízo contra os inimigos de Israel, ou seja, particularmente a Assíria. E fala da promessa de salvação para Israel. Quando a gente vai ler do versículo 1 até o 16, eu não vou ler, mas vou fazer a síntese aqui. Isaías está descrevendo o terror dos opressores, ou seja, o terror de quem oprime e de quem vai invadir. E ele também está falando que haverá ruína sobre os ímpios. Numa outra parte, na continuação que vai do 17 até o 24, ele dá uma esperança, uma mensagem de esperança, onde ele tem a visão do rei, que é Deus governando. Alô? Cortou-se não, velho?
Acabou o sinal. Desligou aí? Descarregou, foi. Então descarregou. Deu outro microfone? Ele tem a visão, né, do rei, e desse rei trazendo segurança para o povo, que era baseado no governo de Deus. Então ele vai e diz no versículo 22 que a segurança de Israel não está em alianças militares, não está em líderes humanos, mas na soberania de Deus. E ele diz que Deus tem 3 características, ou melhor, 4, que é juiz, legislador e rei. E esses poderes, eles são fundamentais na sociedade. Séculos depois, Obrigado. Séculos depois, temos um filósofo francês chamado Montesquieu, que ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. E nesse livro, ele separa o poder e diz assim: olha, precisamos dar o poder a 3 pessoas diferentes, para que não haja tirania. Então, dividir o poder em poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. O judiciário vai ficar para julgar as leis, o legislativo para criar as leis e o executivo para pôr em prática as obras e pôr em prática a lei, defender a sociedade e buscar o bem-estar comum. E Isaías está falando que Deus, ele tem esses atributos de ser juiz, legislador e rei. Ele é soberano. E ele fala em um último ponto, que é: ele nos salvará, ou seja, Deus é salvador. Qual era o cenário que Isaías estava vivendo? O Império Assírio dominava o Oriente Médio. Só para os irmãos terem uma ideia do tamanho desse império, ele seria equivalente ao tamanho do Nordeste todo e mais a Amazônia. Esse era o império. Hoje seriam Turquia, a Síria, o Irã e o Iraque juntos. Israel era do tamanho de Alagoas. Então, um império que é do tamanho do Nordeste e mais a Amazônia, que também é muito grande, que pelo menos seria umas 20 vezes Israel. Então era de esperar o quê? Que quando eles invadissem Israel, exterminassem Israel, né? Então os reis de Judá, que na época de Isaías eram Ezequias e Acás, eles tentaram resistir a essas invasões por meio de alianças militares e alianças políticas, principalmente com o Egito e outras nações. Mas essas alianças não impediram da Assíria invadir Israel. Aí qual é o problema apontado por Isaías? Isaías está apontando o problema do seguinte: o povo estava depositando a confiança em tratados humanos, no poder humano, no poder militar, e não no Senhor. Então Isaías diz: olha, está havendo uma idolatria política. E ele clama para o povo a dizer: olha, nós temos que depender de Deus, como nosso rei, como nosso salvador. Então para pensar o seguinte, pessoal: Isaías está há 2.700 anos antes de nós. 2.700 anos. Que resposta a gente vai poder encontrar com esse texto dele, com o que ele escreveu, para agir em meio a tanta injustiça que a gente vê hoje acontecer? Como a gente deve agir? Então vamos analisar. Primeira coisa, ele diz que o Senhor é o nosso juiz. Então aqui eu posso fazer um paralelo com o quê? Com o nosso poder judiciário. Se a fonte de todo poder é Deus, e ele é juiz, então ele é o juiz soberano sobre o poder judiciário. O judiciário humano é chamado para quê? Um princípio básico do judiciário humano, ou seja, a justiça humana, ela tem que julgar com imparcialidade. Ela não pode olhar para o rico e dizer: eu vou julgar em favor do rico porque ele tem muito dinheiro.
E nem pode dizer eu vou julgar em favor do pobre porque ele é um coitado. Não, eu vou julgar baseado no direito que cada um tem. Se o pobre tem direito, que seja dado o direito a ele. Se o rico tem o direito seja dado a ele. Mas o que é que acontece? Infelizmente, muitos tribunais são falhos. E eles não julgam de forma imparcial. No entanto, Isaías está dizendo, Deus é nosso juiz, e o nosso juiz perfeito, ou seja, ele não vai se deixar corromper, ele não julga pelas aparências, ele sonda os corações, ele conhece o íntimo de cada um de nós e sabe das nossas verdadeiras intenções. Isso é tão importante que Jesus certa vez disse o seguinte, que o Pai lhe confiou todo o julgamento, não foi uma parte, foi o todo. Com qual objetivo? Fazer justiça e honrar o Pai. Então, se todo o poder de julgar está nas mãos de Deus, ele vai julgar com justiça, ele vai agir de forma imparcial, ele não vai julgar pelas aparências, ele conhece o coração e julga corretamente a cada um. Então, nós temos que olhar para Deus e ver ele como o quê? A perfeita referência de justiça. Se ele é a perfeita referência de justiça, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que cobrar daqueles que exercem na terra o poder de julgar, que eles sejam transparentes, que eles sejam imparciais, que eles respeitem as leis, que eles deem um tratamento digno para todos e julgue com o quê? Com justiça. Então, se Deus é juiz, ele é a referência de como devemos julgar. Então, devemos julgar com imparcialidade, com honestidade, com transparência, com respeito às leis, cumprindo a lei. E em uma sociedade que cumpre a lei, é uma sociedade que busca viver em paz, onde as pessoas sabem, se algo de errado acontecer comigo, eu tenho a lei para me proteger, a polícia e a justiça vão cuidar de condenar aquele que fizer algo mal contra mim. E tem um versículo no Salmo 89:14 que diz o seguinte: justiça e juízo são a base do seu trono. E eu já preguei sobre ele aqui. Então, se a justiça e juízo, ou seja, a justiça e os procedimentos para julgar, são a base do trono de Deus, nós temos que cobrar de pessoas que exercem atividades na área da justiça, que hajam com justiça. Em segundo lugar, Isaías nos diz que o Senhor é o nosso legislador. Quando a gente olha para o legislativo humano, que são quem? Os representantes na terra. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa nos estados, a Câmara Federal, a Câmara de Deputados e o Senado Federal. São essas instâncias que criam leis para buscar organizar a sociedade. Mas muitas vezes, muitas leis são criadas e elas podem ser injustas, ou mesmo são manipuladas para beneficiar poucos. Vou dar um exemplo. Nós temos hoje, no nosso Congresso Nacional, uma coisa chamada emenda PIX. Foi dada pelos jornais, pela imprensa. O que é que significa essa emenda? Eu sou um deputado, Gilberto é um prefeito, eu chego para ele e digo, Gilberto, eu vou mandar esse X para você. E eu não tenho obrigação nenhuma de prestar conta. Ele pode gastar como ele quiser. Isso vai de encontro ao quê? A transparência. Isso é um motivo de haver corrupção. Isso é um grande modo para haver corrupção. Então nós, que somos sociedade, baseado naquilo que nós vemos na palavra de Deus, nós temos que cobrar que as pessoas que exercem o poder público, elas sejam transparentes e honestas. Porque Deus é transparente, honesto e justo em tudo que faz. Só que o interessante é que muitas vezes, algumas leis são criadas para aprisionar.
Por exemplo, existe um projeto de lei numa Assembleia Legislativa na Bahia, onde o deputado propôs o seguinte: se um pastor der um aconselhamento para alguém que seja um homossexual, que queira deixar de ser homossexual, que queira buscar uma ajuda, isso não foi aprovado, mas ele propôs, ele apresentou esse projeto. Esse pastor pode ser preso. Essa é uma lei injusta. Porque se a pessoa procura ajuda, a gente faz o quê? O cristão é dado o exemplo para ele fazer o quê? Servir. Então essa é uma lei injusta e nós temos que lutar para que essa lei não seja aprovada. E temos vários estados do Brasil, vários deputados que apoiam isso. Isso é uma forma de calar o evangelho. Não imagine que vai se calar o evangelho, a pregação da palavra, dizendo assim: a igreja está fechada, a partir de hoje não tem mais culto aqui. Não. Ele cria leis e vai criando lei para impedir. Cria lei que, por exemplo, não pode mais pregar na rua. Cria leis que você não tem que fazer o culto de porta fechada. Cria lei que você não pode mais dar aconselhamento, não pode mais evangelizar com folheto, você não pode ir na escola pregar ou ensinar. É tanto que há uns 3 meses atrás, teve um maior problema aqui no estado de Pernambuco, porque estudantes queriam fazer, nos intervalos das aulas, os seus encontros bíblicos. Eu mesmo, na época da faculdade, eu fazia. E nunca ninguém chegou para dizer: você não pode fazer isso. Na hora do intervalo, eu podia fazer o que eu quiser. Tem colegas na universidade que no intervalo vai fumar maconha. Tem outros que vão beber, tem outros que vão orar, vão ler a Bíblia, vão pregar o evangelho. Então cada um escolhe o que achar melhor. Mas aí cria-se leis para impedir isso. E queriam criar aqui. Queriam impedir. E aquele professor e aquela diretora da escola que não gosta do evangelho e provavelmente tem uma visão de mundo completamente oposta à visão cristã, disse que não daria permissão. E aí a imprensa tomou ciência, vários políticos de várias vertentes tomaram ciência e começaram a fazer pressão. Hoje está podendo fazer, sem problema. Porque sempre pôde. Esses dias mesmo no Rio Grande do Sul, numa universidade, uns alunos queriam fazer um culto numa concha acústica, que é um anfiteatro num espaço aberto, e a reitora proibiu. Isso não pode, isso é inconstitucional. Na mesma semana fizeram uma festa e eu já fui curso superior pelo menos 3 faculdades, e aí eu sei como essas festas que o pessoal faz, é muita bebida e muita droga. E a faculdade não impede. E muitas vezes tem trote violento que as pessoas até morrem. Mas por que Isaías está falando? O que é que Isaías está falando para a gente? Deus é um legislador supremo, ou seja, a lei dele não se corrompe. Então, nós somos lembrados que Deus não nos deu leis para nos aprisionar, mas para nos orientar no caminho da vida. Então, nossa função muitas vezes é saber escolher quem vai nos representar, é dizer a quem nos representa: não concordo com isso que você está votando, com essa lei. Ir na rede social e colocar sua opinião, como muitas vezes pedem para a gente. Eu mesmo de vez em quando recebo, chama de pesquisa, não é pesquisa pública, é outro nome, daqui a pouco eu lembro. O próprio Congresso, né, manda para. Eu assino, né, toda vez que tiver uma audiência pública, eu lembrei a palavra. Quando tem uma audiência pública sobre um tema, eles mandam por e-mail para você dar sua opinião, e aí milhares de pessoas dão opinião. Isso chega e reverbera dentro do Congresso para as pessoas verem: olha, a sociedade está dizendo que quer que fale sobre esse assunto ou não quer que não fale. Então, em Jesus, meus irmãos, essa lei se cumpre plenamente, como está lá em Mateus 5,17. Porque, na visão cristã, o amor é a essência da lei. Quando a lei é votada para prejudicar a quem faz o bem, essa lei está errada. Quem está fazendo o bem? Aquele que está assaltando ou aquele que está trabalhando? Claramente aquele que está trabalhando. Então eu não posso fazer uma lei para impedir aquele que quer trabalhar, que quer ganhar a vida honestamente.
eu tenho que promover essas leis, para que as pessoas tenham possibilidade de ganhar vida honestamente. Então a verdadeira justiça não nasce dos interesses humanos, porque cada um tem um interesse diferente, mas deve nascer do caráter eterno de Deus, dos princípios da sua palavra. Então, quando a gente tem uma realidade dessa, a gente é desafiado aqui, meus irmãos, a lutar por leis que tenham princípios da palavra. Quais são os princípios? Eu vou falar de alguns. O direito à vida, direito a ser honesto, incentivar a honestidade, leis que possibilitam as pessoas viverem livres, leis que deem condições de igualdade e oportunidade, leis que possam gerar o respeito às pessoas, a dignidade de cada um. Então, quando a gente estabelece um padrão divino como referência, a gente encontra inspiração para a gente buscar fazer justiça de forma justa e fundamentada no amor de Deus. O terceiro ponto é que Isaías diz que o Senhor é nosso rei. Ele fala isso porque ele viveu sob uma monarquia teocrática. Nós não temos um rei, nós já tivemos um rei, né? Tínhamos um imperador que era o rei. Dom Pedro I e Dom Pedro II. Depois vem a República. Mas no nosso caso, nós temos o quê? Presidente da República, nós temos governadores e nós temos prefeitos, que fazem o quê? Que governam e administram as cidades e o estado e o país para garantir o quê? O bem-estar da população. Mas, infelizmente, muitas vezes, vemos governantes que usam o poder para quê? Para explorar e se enriquecer. E Isaías está dizendo, Deus é um rei justo. Ele governa para quê? Para salvar o homem da condição de miséria e de pecado que ele está. E não para explorar. Então, se Deus, como o ser máximo em perfeição, governa para salvar o homem, ele tem que servir de referência para quem governa. Esses princípios. Jesus foi o exemplo máximo, meus irmãos, de autoridade que serve. Autoridade que está disponível a servir. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus deu a vida em favor do seu povo, mesmo o povo não querendo. E Jesus morre até por aqueles que o rejeitavam, como está lá em João 1,29. Jesus veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam. O rejeitaram, mas mesmo assim ele cumpriu a missão de servir para salvar. E fazendo isso, fazendo de que forma? Fazendo a vontade de Deus. Então, os governantes e líderes de hoje, eles deveriam se inspirar nesse padrão, que eu chamo de liderança servidora, moldado pela honestidade, pela moralidade, pelo cuidado por aqueles que estão desamparados, cuidado pelas pessoas que estão em dificuldade, cuidado com os indefesos, cuidado com as crianças, cuidado com aquelas que ainda vão nascer, que estão no ventre da mãe, que muitas vezes são criadas leis para matarem aqueles seres que estão no ventre das mães. Então essa aliança, e outra coisa, a gente tem exemplos na Bíblia de mulheres que também tinham esse atributo de liderar. A gente tem dois casos. Um é Débora, que está lá em Juízes 4, que ela liderou com coragem, com sabedoria e com fé o povo de Israel. E a outra pessoa, a outra mulher, Esther, que teve coragem, firmeza de princípios e sabedoria para lidar com o rei e evitar de que o povo judeu fosse exterminado pela própria lei que o rei tinha votado. Tinha votado, não, tinha determinado. Por fim, o profeta diz que Deus nos salvará. Perceba que Isaías, nesse versículo, ele não para em dizer que Deus é juiz, legislador e rei.
ele conclui dizendo que ele nos salvará. Essa é a grande diferença entre Deus e qualquer instituição humana. O judiciário humano pode punir. O legislativo pode ordenar leis. O executivo ele pode administrar um município, um estado e uma nação, mas só Deus em Cristo pode salvar e restaurar e dar vida eterna. Um exemplo claro que a gente vê a respeito disso é quando a gente olha para o Calvário. A gente vê Jesus como juiz tomando o nosso lugar. Ele também é aquele que cumpre a lei perfeita. Ele é o rei que se entrega a sua própria vida em favor dos seus súditos. Porque todos nós fazemos parte de um reino. Nós temos duas cidadanias. Nós temos essa cidadania terrena e temos a cidadania do reino de Deus. Somos cidadãos do reino de Deus. Então imagina um tribunal onde o juiz, ao invés de condenar, ele assume a pena. Foi exatamente isso que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Transformou a punição em graça salvadora. A punição era sobre nós. Mas ele disse, olha, eu vou dar a minha vida em lugar dele. Porque mesmo que ele morra, ele não consegue salvar a si mesmo. Então, meus irmãos, nossos desafios nos dias de hoje é o quê? É enfrentar as injustiças. E a palavra de Deus nos exorta sempre a buscar o quê? A verdade que liberta, que é Jesus. E Jesus diz assim em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando não conhecíamos Jesus, a gente não era livre. A gente era escravo das nossas vontades. Hoje nós somos livres. E eu já até comentei com os irmãos aqui, quantas vezes eu, quando chegava a época de carnaval, eu ia para festas de carnaval e não perdia um ano, gostava demais. E depois que eu conheci Jesus, eu comecei a ter escolha. Antes eu não tinha escolha, eu ia, tinha que ir. Aquilo era muito mais forte que eu. O desejo de ir era muito forte. Eu ia. Depois que você conhece Jesus, você começa a ver que você vê um lado que você não via. Dos malefícios que certas práticas têm e que, por exemplo, as pessoas que estão ali pulando estão buscando se alegrar, não é verdade? Estão nas festas buscando se alegrar. Mas a palavra de Deus diz assim que há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas o fim é a morte. Quantas pessoas já não foram para uma festa e não perderam a vida depois do final da festa? E outras que não notaram, mas estavam no processo de perder sua vida a cada dia que passava. É por isso que a porta do céu é estreita. Poucos vão conseguir seguir esse caminho. Porque exige esforço. Então, como cristãos, a gente tem que combater tudo isso, compreendendo aquilo que Isaías nos quis mostrar. Ou seja, que a justiça de Deus é fundamentada na verdadeira justiça. E que a justiça do homem tem que se basear na justiça de Deus. Ou seja, Deus como juiz, ele nos inspira a como julgarmos, a julgarmos de forma imparcial. Deus como aquele que cria as leis, ele nos mostra que toda lei deve promover o quê? A vida das pessoas e a dignidade das pessoas. E como rei, ele governa servindo. Ele governa como servo. E também salvando. E é somente por meio de Jesus que nós podemos ser salvos. Por meio do quê? Da sua justiça graciosa, que foi revelada em Cristo. Então essas palavras, meus irmãos, de Isaías, são palavras de esperança. São palavras que nos levam a pensar que devemos pedir por nossos líderes.
para que eles governem com bondade, para que eles julguem com imparcialidade, para que eles criem leis que nos protejam do mal. A gente também tem que pedir para que Deus, que a sua justiça mova todos nós a sermos o quê? Sal e luz. A gente também tem que pedir para que a justiça do reino de Deus esteja entre nós. E que essa verdade ela prevaleça. Ou seja, que a luz, que é Jesus, guie os nossos passos. Sustenta as nossas escolhas. Para que a gente possa ter um caminho de paz. Eu vou pedir para a irmã Andresa fazer uma oração pela mensagem.